Olá, aqui é o professor Bram. Estamos aqui começando a nossa aula 4, né, de fenômenos de transportes. Nosso último encontro foi a nossa aula de tira dúvidas, né, em relação às três aulas já ministradas, aula 1, 2 e 3. Então, nós conversamos, tiramos dúvidas sobre o conteúdo apresentado e sobre o primeiro exercício, né, realizado aqui, apresentado aqui na sala de aula, na nossa sala de aula virtual. E nessa aula 4, né, nós estamos continuando o nosso capítulo 2, onde a gente está começando a apresentar, né, os fundamentos dos fenômenos de transporte. Né? A gente está começando a botar o primeiro pé na parte de dinâmica, transporte, né, de uma forma geral. Nós já fizemos nosso primeiro exercício aplicado, né, na aula 3, né, no final da aula 3, e tiramos dúvida, né, desse exercício. E eu deixei para vocês, a gente conversou um pouco também na aula de tirar dúvidas, né, um segundo exercício mais voltado para uma situação de engenharia. Então, vamos olhar aqui o enunciado novamente, né? São dois discos coaxiais horizontais com diâmetro de 2 pés e eles estão separados por uma distância de 0,050 polegadas. O disco inferior ele tá fixo e o disco superior ele gira, né, com uma velocidade de 5 rotações por segundo. E para ele realizar essas 5 rotações por segundo, ele necessita de um torque de 8,62 libra-forças vezes pés. Então, desprezando os efeitos laterais, calcule a viscosidade do óleo que preenche o espaço entre os dois discos. Então, a ideia desse exercício, né, a gente vai usar a equação da viscosidade de Newton. A gente conversou com ela sobre o primeiro exercício aplicado, né, que foi o exercício do patinador de gelo, né, onde nós calculamos a espessura, na verdade, a potência, né, que o patinador ele tem que exercer, né, sobre a lâmina em contato, né, com o gelo para produzir, né, uma certa lâmina de água líquida, né, para que o patinador ele possa deslizar de uma forma constante e suave, né, com a água sendo o elemento lubrificante. E aqui a ideia, né, dentro mais de uma situação de engenharia, né, dentro do motor, dentro de uma engrenagem, o objetivo justamente é nós determinarmos, né, qual é a viscosidade adequada, né, que deve existir, né, de um fluido, né, de um óleo fluido, que deve existir entre esses dois discos, né, para que esse movimento, né, do disco superior em relação ao inferior ele seja realizado de acordo com as características, né, enumeradas no enunciado. Então, essa é uma questão que também a gente falou, né, na aula 3, né, tá no nosso dia a dia, nessa questão de usar, né, um óleo lubrificante, né, com uma viscosidade adequada, né, para o funcionamento de um motor. Não importa qual tipo de motor, seja de um automóvel, de um ônibus ou dentro de um trator, né, isso é um parâmetro, né, importante, né, a questão da viscosidade, né, de um fluido, né, que tem esse objetivo justamente de minimizar o atrito, né, em relação às partes que se movimentam dentro do motor e o corpo, né, do motor. Então, esse é o objetivo principal, ou seja, essa viscosidade ela não pode nem estar acima e nem estar abaixo, né, do especificado. Então, o objetivo desse exercício é justamente nós calcularmos, né, a partir das informações oferecidas no enunciado, qual é a viscosidade ideal, né, que esse fluido, né, que esse óleo deve ter para que essa movimentação ela seja adequada. Então, olhando nossas notas de aula, então nosso ponto de partida é a equação de Newton para a viscosidade. Então, lembrando, né, a tensão de cisalhamento, né, então a gente está nesse nosso sistema, né, esse disco superior com 5 rotações por segundo, ele realiza uma tensão de cisalhamento, né, sobre o óleo fluido, né, que está
entre o disco superior, que se move, que rotaciona, e o disco inferior, que ele está fixo. Lembrando, né, que tensão, né, de cisalhamento, ele tem a mesma grandeza de pressão, então a gente pode chamar, né, essa tensão, ou representar essa tensão também como força sobre área, né, pressão, e ela vai estar diretamente relacionada, né, com o produto da viscosidade, μ, que é justamente o parâmetro que nós desejamos calcular, vezes a derivada, né, da velocidade do fluido, da variação da velocidade do fluido, né, que é o nosso du, em relação à distância, né, de um elemento do fluido em relação à parede, né, que limita, né, o nosso sistema, que no nosso caso é representada pelo disco inferior, né, que não se movimenta. Então a gente está justamente avaliando esse perfil de velocidade de fluido. E aí, por uma questão de simplicidade, né, e será, né, como nos exemplos que nós veremos aqui nas nossas aulas, na lista de exercícios, justamente, a gente proposto um exercício onde vocês pensem em outros tipos de perfis de velocidade, mas imaginando uma situação mais simples, né, assumindo um perfil linear de velocidade, né, em relação à distância. A gente podemos dizer, né, que du, dy, essa variação de velocidade com a distância, ele assume a forma de u sobre h, onde h justamente é esse espaçamento, né, entre o disco inferior, no nosso problema, né, entre o disco de baixo, né, fixo, e o disco de cima, que está rotacionando, que é onde o fluido, onde o óleo lubrificante vai estar preenchendo completamente, né? Então, essa é a nossa equação básica, né? E aí a gente vai representar essa velocidade, né? Já que a gente tem um sistema de rotação, né? Ele vai ser igual a R vezes ômega, onde R é o raio do disco coaxial e ômega é a velocidade de rotação. Então, a gente pode substituir U na equação de viscosidade de Newton, né? Então, U vai entrar aqui, o nosso R ômega. Então, a razão força sobre área é igual a μ vezes R ômega sobre H, né? E aí a gente vai fazer uma manipulação dessa equação, né? Porque a gente vai trabalhar, né, essa expressão a representação da força, né? Para a gente poder usar a informação do torque que é fornecida no enunciado, né, do nosso problema. Então, vamos avaliar, né, olhando aqui nossas notas de aula, né, essa variação da força dF em relação ao raio do disco. Então, vamos derivar, né, F sobre A. Então, a variação da força em relação à variação de um elemento de área, né, nosso dF/dA, ele é igual a μ vezes R ômega sobre H. Então, aqui a gente tem o nosso desenho esquemático, né, do nosso sistema, né, onde a gente tem aqui os dois discos, né, com um diâmetro de 2 pés, uma distância, né, entre os discos de 0,050 polegadas, e aí é aplicado, né, um torque de 8,62 libra-forças por pé, e justamente o que a gente quer determinar é a viscosidade, né, desse óleo que preenche esse espaçamento, né, entre os dois discos. Então, diferenciando a força, né, vamos jogar o dA para cá, né, para o lado direito da equação. Nós teremos que dF é igual a μ vezes ômega sobre H vezes R vezes dA. Então, como a gente está num sistema, né, onde existe um disco rodando e a gente quer determinar, né, esse dA em função do raio do disco axial, essa diferencial dA, ela também, olhando aqui nossas notas de aula, ela também é dependente de R. Então, nós podemos expressar esse dA em coordenadas polares como sendo R vezes dr vezes dθ. Vocês viram isso possivelmente em cálculo 1. Então, vamos substituir esse dA nessa posição aqui da nossa equação que a gente está construindo, né? Da força cisalhante, né, associada à movimentação do disco superior coaxial, né? Então, vamos substituir e integrando em relação a
dθ, né? Vamos fazer passo a passo, né? Então a gente tem aqui duas variáveis, né? dθ e dr. Como o disco está rodando, né, integralmente, né, fazendo toda a sua volta, essa integração em relação a dθ, né, é entre 0 e 2π, 360 graus. Então, realizando essa integral, né, vai aparecer um fator 2π. Então, df ele fica igual a 2π vezes μ vezes ômega sobre h. R ao quadrado dr, né, já que este R do dA, né, que foi colocado aqui, ele multiplica esse R já existente, né, na nossa equação da força. E eu tenho o meu R ao quadrado. E é justamente esse R ao quadrado ele será integrado daqui a pouquinho, né? Mas agora a gente vai chegar no momento onde nós vamos usar o conceito de torque, né, para justamente substituir o torque em relação à variação da força. Então, o torque, que é representado pela letra T maiúscula, ele é igual a RdF. Então, esse dF aqui que nós queremos substituir, ele é igual a dt sobre R. Então, eu substituí aqui, né, o dF por dt sobre R e joguei o R, né, para o lado direito da equação. E meu R2 aqui virou R3, né, porque eu estou multiplicando R ao quadrado, né, pelo R que estava aqui embaixo e subiu no numerador quando eu joguei para o lado direito. Então, minha variação do torque, meu dt, ele é igual a 2π vezes μ vezes ômega sobre h vezes R ao cubo vezes dr. E o meu torque, né, tirando, né, as diferenciais, né, e o meu torque será transformando, né, o meu R3dr, né, fazendo a integração, né, eu vou ter R4 sobre 4. Então, esse meu 4 vai cortar o 2 do 2π, né, então ele vai para o denominador, né? Então, o meu torque simplesmente ele será igual a π sobre 2 vezes μ vezes ômega sobre h, né, a distância entre os discos, o espaçamento entre os discos, vezes R à quarta potência. Então, já estamos quase chegando lá, né? Quer dizer, nosso objetivo justamente é montar uma equação da viscosidade, né, em função dos parâmetros que estão descritos no enunciado, né, usando, né, a equação da viscosidade de Newton, né? Esse problema ele é bastante completo, né? A gente usou um conceito, né, que vem de outra disciplina, o conceito de torque, enfim. Esse é um dos problemas mais completos aqui do nosso curso de Fenômenos de Transporte. Então, explicitando o nosso μ e jogando todos os parâmetros do outro lado, né, do lado esquerdo da equação, nós teremos que μ ele é igual a 2 vezes h, né, que é a espessura, que é o espaçamento entre os discos, vezes o torque, T grande, vezes π, vezes ômega, vezes R à quarta. Então, a gente fez todo um desenvolvimento, né, chegamos a uma equação, né, que representa a viscosidade μ desse óleo. Então, agora nós estamos prontos, né, para fazer a substituição dos valores e fazer os ajustes, né, dessas substituições e ver se efetivamente a gente chega a uma resposta adequada. Então, eu comentei para vocês, né, que em qualquer resolução de problema, a gente fez isso no nosso primeiro exercício aqui aplicado, né, do patinador de gelo, né, e a gente fez a substituição dos valores, levando também as unidades de medida, né, onde é importante a gente fazer sempre, né, uma análise dimensional, né, para chegar, para verificar, né, se a substituição, né, das grandezas dos valores, né, ela foi realizada nos locais adequados ou corretos, né, dentro da nossa equação. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Nesse caso, isso é importante, vocês devem fazer isso, né, ao longo de todo o curso de vocês na engenharia. Enfim, isso é absolutamente fundamental, né, e também minimiza bobeadas ou erros que vocês eventualmente venham fazer, né, nessas resoluções. Então, vamos substituir aqui. Então, então vamos substituir. Então, o nosso μ, né, que é 2h vezes o torque T grande, dividido por π ômega 4R
elevado à quarta, né? Então, o nosso espaçamento, né, ele é de 0,050 polegadas, entre o disco superior que roda e o disco inferior que está fixo. Então, está aqui 0,50 polegadas sobre π, vezes o torque, né, que também é fornecido no enunciado, que é 8,62 libra-forças por polegada. Isso tudo, né, dividido por π, vezes 5 rotações por segundo. Então, aqui eu tenho 5 vezes 1 sobre segundo, vezes o raio, né, do disco axial, né, é fornecido, né, o diâmetro, 2 polegadas. Então, esse raio ele é igual a 1 polegada elevado à quarta potência. E aí, nesse momento, é um momento importante, né, de se perguntar assim: todas as unidades de medida elas estão adequadas? Precisa ser realizado, né, algum tipo de conversão de unidade de medida? Vamos dar uma olhadinha, ver se isso é necessário. Então, basicamente, né, a gente deseja, né, obter uma unidade de viscosidade que seja força vezes tempo dividido por comprimento ao quadrado, né? Vocês já estão vendo aqui a resposta, gente. Vocês já estão vendo que a resposta ela já está nessas unidades, mas vamos olhar aqui na nossa equação onde nós acabamos de substituir. Então, nós temos a unidade de força, que é a libra-força, que está aqui. Nós temos a unidade de segundo no denominador, então esse 1 sobre segundo ele sobe e vem para o numerador. Então, nós temos libra-força vezes segundo, perfeito, né, como unidade de viscosidade, né? Está faltando só, né, dividindo, né, o comprimento ao quadrado, né? Então, se nós olharmos, nós temos no numerador polegada vezes pé e no denominador pé elevado à quarta potência. Então, existe uma pequena, né, necessidade, né, de conversão, uma única necessidade, né, de conversão, onde você poderia converter, né, polegada em pé ou pé em polegada. Como eu tenho pé embaixo, né, pé elevado à quarta, né, na realidade, e pé em cima, vamos converter essa polegada, o inch, né, polegada, né, em inglês inch, para pé. Então, nós sabemos que uma polegada ela é igual, um pé, né, ela é igual a 12 polegadas. Então, repetindo, um pé ele é igual a 12 polegadas. Então, eu coloco nessa fração, né, que é uma fração que faz a conversão. Então, eu posso cortar polegada por polegada, nessa polegada do denominador com essa do numerador, que estou indicando aqui nas nossas notas de aula. Eu vou ter, né, o produto pé com pé dá pé quadrado, e aí o pé quadrado eu corto com esse pé elevado à quarta, e eu tenho no meu denominador exatamente o que eu precisava, que é uma unidade de comprimento elevado ao quadrado, que é justamente pé elevado ao quadrado. Então, se nós olharmos aqui as unidades que sobraram, elas são exatamente as unidades, né, da viscosidade, libra-força vezes segundo, dividido por pé ao quadrado. Então, eu estou pronto nesse momento. Então, isso é importante, né? Porque o fato de você chegar, né, após a análise dimensional, né, com as unidades de medida, né, adequadas, né, associadas à grandeza, né, que você quer determinar, né, que você dimensionou uma equação aqui, no nosso caso a equação da viscosidade, indica que a substituição dos valores dos enunciados, né, das grandezas, né, que estavam no enunciado, foram realizadas nos locais adequados. Então, você está pronto, né, para somar, subtrair, multiplicar ou dividir o que for necessário, né, para você chegar no seu número final associado à grandeza que você está determinando aqui nesse exercício. Então, realizando isso, né, o valor da viscosidade, né, adequada, né, do óleo, né, para realizar uma lubrificação adequada, né, entre esses dois eixos, né, que o superior se movimenta e o segundo ele está fixo, é de 7,27 vezes 10 a menos 4 libra-forças vezes segundo sobre pé quadrado. Então, esse é o nosso segundo exercício, né, que é um exercício mais voltado para uma situação de engenharia. A gente terminou, né, a segunda aplicação, né,
do conceito de intensidade de campo, né, que nós vimos, que está associado ao gradiente, né, da grandeza de interesse, onde se deseja estudar. Lembrando, né, que esse formalismo, né, que a gente está trabalhando, que nós já vimos justamente em duas situações, e a gente explorou mais aqui na equação de viscosidade de Newton, ele é totalmente geral, né? Então, vamos continuar nessa aplicação, vamos ver mais um exemplo na aula de hoje. E aí, no caso, né, a equação de Fourier para a condução de calor. Eu vou deixar um exercício, né, para vocês, um exercício de aplicação bastante direto, bastante simples, né, associado à equação de Fourier de condução de calor. Na aula que vem, na nossa aula 5, nós veremos, né, a última aplicação, né, do conceito de intensidade de campo, que será na difusão no estado sólido. Então, vou apresentar para vocês a equação de Fick, né, para difusão no estado sólido. Quando a gente fala na equação de Fourier para condução de calor, né, existem 3 formas distintas, né, de transporte de calor. Aqui eu vou apresentar, né, o transporte de calor condutivo. E aí a forma mais básica, né, mais simples, né, lembrando que a gente está no nosso curso de introdução aos fenômenos de transporte, é considerar uma situação, né, unidimensional. E no caso, né, da equação de Fourier unidimensional para a condução de calor, né, isso recai, né, na situação que a gente chama do problema da parede unidimensional. Então, a gente está vendo aqui o desenho esquemático, né, de uma parede olhando através da sua espessura. Então, a gente pode considerar, olhando aqui as nossas notas de aula, né? Então, considerando o sistema sólido, que internamente possui uma temperatura T1, e onde repentinamente ocorre uma variação de temperatura na face externa, elevando a T2, então a gente poderia imaginar, né, que nós estamos aqui dentro, né, dos nossos lares, ou eventualmente num futuro próximo, né, na nossa sala climatizada, né, na nossa universidade, na UERJ, né, e a gente tem, né, uma diferença de temperatura entre o lado interno, né, com uma certa temperatura T1, né, onde a gente está aqui na sala climatizada, com o lado externo, né, que está no mundo exterior, ao lado de fora, né, do edifício, onde a gente tem a temperatura externa mais alta, né, numa temperatura T2. Então, a gente, nesse sistema, nessa condição, a gente tem que T2 ele é maior do que T1. E aí a gente quer saber, né, qual é a quantidade de calor, né, que é transferida, né, do lado externo, né, que está numa temperatura superior, T2, para o lado interno, né, que está com uma temperatura inferior, T1. Então, eu tenho uma quantidade de calor, um fluxo de calor, né, sendo transferido, né, nesse sentido, né, do lado externo, com a temperatura T2 maior, né, temperatura maior, para o lado interno, uma temperatura T1 inferior em relação à temperatura externa T2. Então, essa quantidade de calor transferida, né, ela é proporcional ao gradiente da temperatura. Então, na direção Y, que eu estou indicando aqui com o meu cursor, né, que é positivo, nesse sentido, né, do lado externo para o lado interno, esse fluxo de calor, lembrando, né, o nosso conceito de fluxo, é sempre uma grandeza associada a uma área. Isso será conveniente, né, para a resolução de problemas de condução de calor, porque eu não preciso me preocupar, né, com as dimensões, com as características dimensionais dessa parede. Então, esse fluxo ele é representado pela razão Q sobre A, que eu estou avaliando, né, em relação a uma certa dimensão, uma única dimensão de interesse, é um problema unidimensional. No caso, eu estou olhando uma certa direção Y, ela será proporcional, né, o meu símbolo de alfa, né, à diferença de temperatura interna e externa em relação a uma espessura da minha parede unidimensional. E aí, né, a gente vai transformar essa proporcionalidade em igualdade, né,
como vocês já viram nos cursos de cálculo, o que aparece, né, quando você faz essa mudança, né, de proporcionalidade para igualdade? Obrigatoriamente, eu tenho uma constante. Então, transformando em uma igualdade, então eu vou ter, né, que esse meu fluxo de calor, Q sobre A, associado a uma direção Y, ele é igual a menos K, que é essa constante, já vamos explicar que constante é essa, dt sobre dy. Por que aparece o sinal menos, né? Essa é uma questão bastante importante, né? Ele é negativo, né? Porque o fluxo de calor ele está vindo, né? Quando associado, né, à força motriz, né? Que é a diferença de temperatura entre o lado externo e o lado interno. O fluxo de calor ele tem uma direção, né? Do lado mais quente para o lado mais frio. Então, o fluxo de calor, né? O calor sempre é uma grandeza positiva. Então, para que isso seja respeitado, no caso aqui da equação de Fourier, para a condição de calor, obrigatoriamente eu tenho que ter esse sinal negativo, porque calor é positivo, a área é positiva, o K, né, que é a constante de condutividade térmica, que é uma característica, né, do meio por onde esse fluxo de calor ele está sendo realizado, por onde ele está sendo transmitido, ele também é uma grandeza positiva. Então, esse sinal negativo, ele obrigatoriamente ele tem que aparecer, e ele é associado ao tipo de material que é utilizado na construção dessa parede. Então, esse K, né, o valor de K, ele tem que ser fornecido e ele é um valor tabelado associado ao material de construção. Se é um concreto, se é uma madeira, se é uma placa isolante. Então, são valores que são conhecidos e que são tabelados. Então, vamos olhar, né, mais uma aplicação, exercício de aplicação, vou deixar aqui para vocês. Esse exercício é um exercício que a gente vai resolver, né, no início da nossa quinta aula. Basicamente a aplicação direta, né, da nossa equação de Fourier da condutividade de condução, né, de calor, né? Mas o que eu gosto, né, desse exercício é que é um exercício que tem um enunciado bastante interessante, né, e bastante com questões de engenharia, né? Então vamos ler, né, olhando aqui nossas notas de aula. Então, para produzir o efeito da ligação entre duas placas metálicas de espessura de 1 e 6 polegadas, índice, então que é o que a gente está vendo aqui esquematicamente, então a gente tem a nossa placa metálica de 6 polegadas e sobre ela uma segunda placa metálica com uma espessura de 1 polegada, fornecemos calor de modo uniforme através de uma placa, através da placa mais fina, por meio de uma fonte de radiação térmica, Então, existe uma ligação, né, entre a placa mais fina e a placa mais espessa, né, onde elas são ligadas através de uma resina epóxi. Então, a resina epóxi, continuando aqui no nosso texto do enunciado, usada na ligação das placas, deve ser mantida a uma temperatura de 120 graus Fahrenheit. Então, esse ponto aqui de interface, né, entre a placa mais fina e a placa mais espessa, tem uma temperatura de 120 graus Fahrenheit durante um certo intervalo de tempo. Quando a fonte de calor, então vamos ver qual é a característica da nossa fonte de calor. Então, quando a fonte de calor for ajustada de modo a possuir um valor estacionário de 9,6 BTU por hora por polegada quadrada, então aqui a gente chegou a alguns conceitos que eu quero explorar com vocês. Primeiro é uma questão associada, né? A gente está falando de uma fonte de calor, né? E é apresentada como unidade de medida, né? BTU. E aí eu pergunto a vocês, né? No dia a dia de vocês, aonde vocês conhecem a aplicação da unidade de medida BTU? Possivelmente, né? Na especificação de ar-condicionados, né? Então, eventualmente, vocês, na casa de vocês têm, né, um ar-condicionado de 9.000 BTUs, de 12.000 BTUs, de 15.000 BTUs, dependendo da necessidade, né, do tamanho dos ambientes que vocês têm na sala de vocês. E aí é uma questão, né, que isso é vendido, né, pelas lojas de uma forma geral
como uma informação de potência, né, daquele ar-condicionado. Então, quando a gente vê aqui, né, ele está sendo colocado como uma informação de energia. E se nós vermos, se nós olharmos, né, qual é o significado, né, da sigla, na verdade é uma sigla BTU, ele significa British Thermal Unit, ou seja, unidade térmica britânica, né? Então, uma unidade de calor britânico. Então, isso é uma incongruência, né? Enfim, não existe uma regulação no Brasil em relação à venda, né, dos ar-condicionados. Então, eles colocam, né, esses valores, né, porque eles são valores bastante grandes, né, 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 15.000 BTUs, quando na realidade, né, o que deveria ser fornecido como informação é a potência, né, do motor que trabalha, né, fazendo o ciclo de refrigeração dentro do seu ar-condicionado. E aí você estaria ali comprando, né, um motor de 0,3 HP, de 0,1 HP, de 0,08 HP. E aí, né, nessa questão de marketing, né, não seria tão interessante. Imagina você, né, num dia começando o verão, né, precisando de um ar-condicionado na sua casa, comprei, né, um ar-condicionado de 0,3 HP. Né? Isso, em termos de marketing, ou não é interessante? Ou, pelo contrário, comprei, né, um ar-condicionado de 12.000 BTUs, 15.000 BTUs. Então você está bem para enfrentar, né, o verão. Né? Então, essa é uma questão que eu gosto de usar, né, muito, né, para apresentar isso, né, onde BTU, efetivamente, ele é uma unidade de energia e não uma unidade de potência, né, como é muitas vezes apresentada, né, na maioria das vezes, né, na venda de ar-condicionados. Uma outra questão associada a esse ponto enunciado, né, é o conceito de transporte estacionário. Né? E aí, a gente escuta muito isso, vocês verão isso em outras disciplinas também, né, ao longo do curso de vocês, uma situação estacionária. E aqui eu quero colocar para vocês, né, a diferença, né, de uma situação estacionária para uma situação de equilíbrio. Né? O que eles têm de comum e o que eles têm de diferente. Quer dizer, o que eles têm de comum? Né? Tanto uma situação estacionária como uma situação de equilíbrio, né? Se eu venho aqui, né, tiro, né, uma foto aqui da nossa apresentação, vou ali, dou uma volta, tomo um copo d'água, volto aqui, tiro a mesma foto. Né? Passou um certo tempo e tiro a mesma foto. Tanto na situação estacionária quanto na situação de equilíbrio, né, essa foto ela será a mesma. Né? Não haverá diferença. Então, qual é a diferença, né, entre um estado de equilíbrio e um estado estacionário? É que o estado de equilíbrio ele mantém, né, essa condição de não mudança, né, ao longo do tempo, de forma natural, sem a necessidade, né, de uma ação de uma força externa, enquanto no estado estacionário, para eu conseguir manter nessa situação de imutabilidade, né, em relação ao tempo, né, eu tenho que ter uma ação de uma força externa. E o exemplo, né, a gente pode voltar a esse exemplo, né, da nossa sala climatizada, né, onde efetivamente eu tenho, né, voltando aqui o meu desenho esquemático, né, uma diferença de temperatura do meu lado externo, né, em relação à temperatura do meu lado interno, né, e essa diferença, né, ela é basicamente resultante da ação do sistema de refrigeração, dos ar-condicionados, né, que estão nessa sala. Quer dizer, no momento, né, em que essa força, né, essa ação externa, ela cessa, né, qual é a tendência natural, né, e praticamente instantânea, né, se nós estivéssemos numa sala de aula com 50 pessoas, né, e totalmente fechada e climatizada, né, que pela produção do calor, né, de nossos corpos, da nossa transpiração, essa temperatura T1 instantaneamente ela elevaria. E, além disso, eu teria da entrada do calor, né, externo para dentro da sala de aula, né, ainda associada a essa diferença entre T2 e T1. Então, essa questão, né, esse é um exemplo, né, quer dizer, numa sala climatizada, onde a gente tem a temperatura T1 estável e a temperatura T2 também estável em relação ao tempo, né, isso está associado à presença
de uma força externa, que nesse caso são os ar-condicionados que realizam e que mantêm essa situação estacionária, né, associada à temperatura T1 dentro de uma sala de aula. Então, voltando, né? Então quando essa força, voltando, quando essa fonte de calor, né, que está fornecendo calor aqui, né, sobre a parte superior da chapa metálica mais fina, ela for ajustada de modo a possuir um valor estacionário de 9,6 BTU por hora vezes polegada ao quadrado, um termopar instalado do lado da placa fina, próxima da fonte, então aqui na nossa superfície, fornece uma temperatura de 160 graus Fahrenheit. Então, entre as duas placas, eu tenho uma temperatura de 120 graus Fahrenheit. Na parte superior, eu tenho uma temperatura de 160 graus Fahrenheit. E um outro conceito que eu quero passar para vocês, né, é como foi medida essa temperatura por um termopar. Eu gosto de dizer muito, né, que o termopar, talvez, na engenharia ou de uma forma geral, é uma das formas mais eficientes de se medir temperatura. Temperatura, né, sempre é uma questão, medir temperatura é sempre um desafio, né? As formas mais comuns, né, mais tradicionais que a gente tem usando os nossos termômetros de mercúrio graduado, né, que estão em desuso no Brasil, né, e vão ser proibidos, né, substituídos, né, pelos termômetros de infravermelho, né, que são mais imprecisos. E aí, né, já colocando esse conceito, né, da precisão, né, de uma forma geral, né, admissível, né, num processo industrial, usando, né, esses termômetros de infravermelho, né, uma variação nessa medida de temperatura da ordem de mais ou menos 5 graus Celsius. Então, esse é um nível de imprecisão que ele é admissível, né, numa medida de temperatura num ambiente industrial, por exemplo, numa siderurgia, por exemplo, ou mesmo numa empresa, né, de engenharia química, que usam reatores, que usam temperaturas, onde essa temperatura ela deva ser monitorada de uma forma bastante prática, né, enfim. Existem outras formas, né, de medições, né, usando pirômetros, né, isso é muito usado também nas siderúrgicas, onde você, através, né, de lentes que você vai colocando, ele praticamente ele é uma lente óptica, e você coloca outras lentes, né, onde você vai comparando, né, a característica, né, de emissão, de luminosidade, né, do comprimento de onda emitido pela fonte que você deseja medir a temperatura, né, dessa fonte de calor. Você compara, né, e no momento que você casa nessa característica de emissão de uma certa lente, né, que corta nessa emissão, você consegue, né, avaliar a temperatura, né, do objeto que você está observando. Mais modernamente, né, mas uma forma que é um pouco mais cara, porque exige, né, equipamento mais caro, né, as câmeras CCDs, né, que conseguem converter a emissão, né, todo corpo emite, né, uma radiação infravermelha, né, uma radiação associada, né, ao comprimento de onda. Essa radiação, né, ela é infravermelha, invisível aos nossos olhos em temperaturas mais baixas. A gente conhece isso no nosso dia a dia, principalmente num churrasco, né? Então vocês percebem que só acima de uma certa temperatura, 400 graus Celsius, 500 graus Celsius, o carvão, né, que vocês usam, né, para cozinhar, né, o churrasco de vocês, ele começa a enrubescer e começa a ter cor, né, só quando ele supera uma certa temperatura. Então, é possível, né, usando câmeras CCD mais modernas, isso tem um custo mais elevado, você, de uma forma mais precisa também, né, consegue determinar a temperatura. Falando do termopar, né, eu estou fazendo todos os comentários, né, para a gente chegar no termopar, né? Eu considero o termopar uma forma bastante precisa. Ele é usado também na indústria para medição de temperatura, né? Essa precisão, né, ela pode chegar a mais ou menos 1 grau Celsius, né, se você faz uma boa distribuição de termopares dentro do teu forno, do teu sistema que você deseja medir temperatura.
E ele basicamente usa um princípio absolutamente genial, né? Vocês podem construir o termopar de vocês na casa de vocês, né? Eu mesmo já construí vários termopares, né? Onde basicamente, né, eles exploram um fenômeno onde, através da junção de dois fios metálicos, né, de ligas metálicas diferentes, então você pega dois fios, por exemplo, cromo-alumínio ou níquel-cromo, e você pega esses dois fios e faz uma soldagem na ponta desses dois fios. O grande desafio é justamente vocês conseguirem fazer uma soldagem que vocês façam uma bolinha, né, com uma geometria bem determinada. E aí, pelo fato, né, de simplesmente você ter essa junção, né, desses dois fios metálicos com características diferentes, né, na outra ponta desses fios, naturalmente, vocês obtêm uma diferença de potencial, né, natural, característica, né, dos metais, das ligas metálicas que são usadas nesses dois fios, e que diretamente vocês podem medir essa DDP usando um multímetro, e essa DDP ela tem um comportamento linear com a temperatura. Olha que maravilha, né? Quer dizer, naturalmente você tem uma DDP, você põe lá no multímetro, mede lá menos 0,227 volts. Aí você olha uma tabela, para o termopar cromel-alumel, essa tensão, né, medida no multímetro é igual a 27 graus Celsius. Existem sistemas de termopares onde você pode acoplar, né, a um instrumento que já faz a conversão diretamente, né, custa em torno de R$ 1.500, R$ 2.000, mas tendo um multímetro do mais simples possível e o termopar de vocês, que também não é caro, né, vocês conseguirem comprar esses fios e fazer a soldagem, um ferro de soldagem comum, vocês conseguem construir o termopar de vocês. Vocês têm um medidor de temperatura à mão de vocês. Então, o termopar é super interessante. Enfim, então eu gostaria, eu quis comentar isso com vocês. Então, vamos seguir aqui no nosso problema. O que o nosso problema pede? Estamos olhando de novo aqui a nossa figura, né? Eu tenho minha fonte de calor, estacionária, eu tenho minha placa de 1 polegada mais fina, né? De 1 polegada de espessura, em contato, né? Usando uma cola epox, com minha placa de espessura maior, né? De 6 polegadas. Na junção entre as duas placas, eu tenho a temperatura de 120 graus Fahrenheit. E na parte superior, né, da placa fina, eu tenho a temperatura de 160 graus Fahrenheit. O que o meu problema pede? Qual é a condutividade térmica, o valor de K, da placa metálica de 1 polegada? Então, como eu comentei com vocês, né, esse problema, vocês verão, né, essa resolução logo no início da nossa aula 5. Ela é bem simples, ela é bem direta, ela é apenas uma substituição das grandezas, né, aqui na nossa equação de Fourier. A gente vai abrir a nossa aula 5 resolvendo, né, esse nosso problema. Então, lembrando, né, que essa aula, a nossa aula 4 de hoje, já se encontra disponível no nosso canal no YouTube. Então, é importante vocês reverem essa aula, né, acompanhando com as notas de aula. Lembrando que a nossa lista de exercícios já se encontra dentro do nosso ambiente AVA, da nossa disciplina de Finanças e Transportes, e que você já tem condição de resolver os 2 primeiros exercícios da nossa lista de exercícios, que vale a nota, né, que será a primeira nota de vocês de avaliação do nosso curso. Então, nós chegamos, né, ao final da nossa aula de hoje. Nos encontraremos, né, em breve aqui na nossa aula 5, né, de Finanças e Transportes. Então, desejo para vocês um bom resto de dia e nos encontraremos aqui em breve na nossa próxima aula aqui de Fenômenos de Transportes. Então, até já, até breve.